Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES de 2024.2, primeira fase. Mas antes de a gente partir para a questão deixa eu te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada vídeo aula que for colocado aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. Questão 46 diz o seguinte: um estudante munido de uma mola ideal e de bloco padrão constrói em laboratório um oscilador harmônico simples. Após alguma condição inicial fornecida ao sistema, o estudante observa que o bloco oscila horizontalmente com uma frequência angular ômega e amplitude 2L em torno da posição de equilíbrio O, origem de OX, eixo das abscissas. Além disso, o estudante registra que após o intervalo de tempo mínimo ΔT, o bloco saiu do ponto A, situado em x igual a menos 2L, e atingiu o ponto B, situado em x igual a L. Desprezando quaisquer efeitos resistivos indesejados, o intervalo de tempo ΔT é expresso em termos de ômega por... Gente, percebam que é o seguinte, como o corpo está partindo desse local aqui, que a gente vai chamar local inicial, quando a gente compara com o ciclo trigonométrico, lembrando que o sistema massa-mola a gente traduz dentro do movimento harmônico simples, exatamente para a ideia do ciclo trigonométrico. Como ele está começando no menos 2L aqui, o menos 2L fica do lado esquerdo, né? Por quê? Porque do lado esquerdo é exatamente os valores negativos, o que significa dizer que ele está começando exatamente da posição π. Então ele começa da posição π aqui e vai até uma posição L. Essa posição L é uma posição que eu vou dizer que ela é bem aqui, ó. Essa é a posição L. Como aqui é L, gente, eu vou fazer exatamente até tocar aqui o ponto da circunferência e vou fazer esse carinha para cá. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Como ele vai até aqui essa posição L, ele tem uma posição aqui que eu não conheço, vou chamar aqui de Y, mas a gente pode perceber que isso aqui vai formar exatamente, essa reta aqui é exatamente o nosso 2L que a gente viu lá na figura, que aqui no caso, o lado esquerdo é menos 2L, trabalhando com módulo fica 2Ls. O que isso significa dizer? Que isso aqui é o raio, né, do ciclo trigonométrico. Então, nós temos que a hipotenusa desse triângulo que a gente está observando que foi formado aqui, ele é exatamente de 2L. E que triângulo é esse? Ó, esse aqui, cara, que eu estou fazendo aqui, ó. Esse triângulo que a gente vai trabalhar exatamente nesse momento. E aí, esse ângulo aqui é exatamente um ângulo que a gente não conhece. Eu vou chamar aqui de alfa. Esse mesmo ângulo alfa ele aparece aqui usando a relação dos alternos internos. Aí, sendo isso verdade, para a gente poder calcular então esse ângulo, vamos fazer exatamente o que? Vamos usar a relação da trigonometria, né? Seno de alfa é igual exatamente a quem? Ao cateto oposto, que no caso é L, dividido pela hipotenusa, que no caso é 2L. Aí a gente cancela o L de cima com o L de baixo, aqui em cima vai ficar 1. Ou seja, nós temos que o seno de alfa ele é igual exatamente a 1 sobre 2. Aí, gente, venhamos e convenhamos. Quem é exatamente o ângulo cujo seno desse ângulo corresponde a 1 sobre 2? Aí a gente sabe que o valor ele é de 30 graus. Lembrando que a nomenclatura que a gente utiliza é o arco seno. Mas quanto seria 30 graus em radianos? Aí, gente, para transformar um ângulo de graus para radiano, basta a gente fazer o quê? Pegar o ângulo em graus, multiplicar por π e dividir por 180. Aí a gente cancela aqui, ó, 0 com 0 e pode simplificar, ó, em cima e embaixo por 3. Aí com isso, esse seno aqui, ou seja, o arco seno, que vai ser exatamente o alfa, né, que a gente chamou aqui, de 1 sobre 2, ele vai ser exatamente de 1 sobre 6 π. Esse é o valor que a gente chamou aqui de alfa na questão. Aí como daqui para cá, ó, vale exatamente 1/4 da volta, né? Então isso aqui equivale a π sobre 2. E aí se nós temos que é o π sobre 2, então qual foi o ângulo total percorrido por esse cara, que a gente chama exatamente de delta θ, ou delta φ, né? Alguns costumam trabalhar com delta φ na ideia do espaço angular. Aí o que nós vamos fazer então? Vamos chamar aqui o delta θ, ele é o todo, né, que vai ser exatamente o π sobre 2, mais o π sobre 6. Aí quem é o MMC? É o próprio 6, né, já que o 6 é múltiplo de 2. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes π dá 3π, mais, aí nós vamos ter 6 dividido por 6 dá 1,
1 vezes π dá π. Aí nós vamos ter 3π mais π dá 4π, dividido por 6. Aí agora a gente simplifica, né? Em cima e embaixo por 2. Quando a gente simplifica por 2, nós vamos ter 2π em cima e o 3 embaixo. Então, nosso Δθ é 2π sobre 3. Como a questão quer saber o intervalo de tempo em função do ômega, o ômega é a velocidade angular. Então, a gente usa exatamente a fórmula da velocidade angular, que é Δθ ou ΔΦ dividido por ΔT. Aí a velocidade angular é igual ao Δθ, é o 2π dividido por 3, tudo isso dividido por ΔT. Aí a gente faz só trocar a posição, ó, desses dois elementos aqui, ó. Aí vai ficar então o ΔT, que vai ser exatamente igual a quem? A 2π dividido por 3 sobre o ômega. Como o ômega não tem denominador, subentende que vale 1. Aí o que diz a regra de frações? Repete a fração de cima, que no caso aqui é o 2π sobre 3, e multiplica pelo inverso do de baixo sobre ômega. Aí vai ficar igual 2π vezes 1, que dá 2π, dividido por 3 ômega. Ou seja, esse carinha aqui é exatamente o nosso intervalo de tempo. Com isso, a gente pode perceber que o nosso item correto é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês. Beleza aí, gente? Então, pessoal, vou chegando ao fim de mais uma videoaula. Essa é o encerramento da primeira fase, beleza? Já na próxima questão, ao invés de começar pela segunda fase, estarei começando com a primeira fase de 2024.1. Por quê? Porque estamos gravando videoaulas às vésperas da prova da primeira fase da UESC de 2026.1, beleza? Mas se você já está acompanhando lá para frente, então fica tranquilo que você vai ver que já tem um bocado de videoaula aqui, beleza, gente? Então, desde já, um forte abraço, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!